Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje, dia 18 de novembro de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54, diz assim: E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Glória a Deus. O título hoje da nossa meditação é Meditações sobre o livro de Isaías. Tiro, próspero, centro de comércio do mundo antigo, foi o tema da última das sentenças. Cada uma delas pronunciou juízo sobre a humanidade de diferentes pontos de vista morais. No capítulo 24, os julgamentos apocalípticos, que colocaram fim ao final do mal, estão expostos na terra. Eles se abalarão de cima a baixo. Mas no capítulo 25 do meio dessas ruínas, surge uma comovente melodia. O remanescente de Israel, miraculosamente preservado da destruição, celebra o que o Senhor tem feito por eles no meio da tempestade. Agora chegava o tempo de cantar. Cânticos, capítulo 2, verso 2. O versículo 4 tem sido um consolo e a experiência de incontáveis crentes em tempos de provação. Mas o versículo 8 nos dá um relance de um poder ainda maior a ser revelado. Tragará a morte para sempre. É notável que esta declaração está conjugada no futuro, ao passo que 1 Coríntios capítulo 15, verso 54, já apresenta seu cumprimento, pelo menos em relação aos redimidos. Tragada foi a morte pela vitória. Entre esses dois versículos estão a cruz e a triunfante ressurreição do conquistador do Gólgota. Por fim, quando os ímpios ressuscitarem, a morte será abolida. 1 Coríntios capítulo 15, verso 26. Amém? Amados, a palavra do Senhor nos remete para o livro de Oséias. Oséias capítulo 4 e capítulo 5. Oséias é um livro bem curto, onde os capítulos também são curtos, mas a palavra do Senhor é magnífica e poderosa. No capítulo 4, descreve sobre a corrupção geral de Israel. No capítulo 5, diz sobre a repreensão contra os sacerdotes e os príncipes. A palavra do Senhor, no versículo de 1 a 12, do capítulo 4 de Oséias, vem falar sobre uma religião prejudicial. Eu quero passar aqui para você sobre a meditação. Sim, isso é possível quando ela perde a sua finalidade e se corrompe. Pode uma religião tornar-se prejudicial? Pode. Esse foi o problema enfrentado pelo profeta Oséias e também por Jeremias, lá no livro de Jeremias, capítulo 7, do verso 1 ao 15. Até os sacerdotes estavam corrompidos e afastados de Deus. Infelizmente, quando as pessoas seguem uma religião apenas por tradição, sem sinceridade, sem o interesse de obedecer a Deus, a tendência é a corrupção da fé e das pessoas nela envolvidas. Esse nível de problema chega inclusive aos próprios líderes religiosos. Esse foi o caso dos líderes religiosos do tempo de Jesus,
que o rejeitaram. João capítulo 8. É por essa razão que precisamos avaliar toda religião e todo líder religioso à luz da palavra de Deus. Agora uma pergunta para você. Você tem certeza que o seu líder espiritual é alguém sério, conforme a vontade de Deus? Você pode descrever o que é um tradicionalismo religioso inútil? Que critérios específicos você usaria para avaliar uma igreja ou uma religião? Amados, o que nós lemos aqui sobre meditações do livro de Isaías é sobre o poder de Deus, o poder de Cristo sobre a morte. E por que nós temos a complementação falando sobre religião? É porque, amados, o que vem ao meu coração sobre essa passagem é: Jesus, ele tem o poder sobre a morte, certo? Mas muitas das vezes nós podemos estar em uma denominação que está morta, literalmente morta, que é uma igreja ou uma religião, simplesmente uma religião, sem o poder ativo de Deus, sem a presença do Espírito Santo. E quando nós estamos em Cristo Jesus, enraizados em Cristo, fortalecidos por Ele, nós passamos da morte para a vida, a morte espiritual para a vida espiritual. O Senhor Deus hoje nos dá clareza que Jesus, ele tem sim a chave da vida e da morte, e que a morte foi tragada pela vitória em Cristo Jesus. Se você se encontra morto espiritualmente, morto espiritualmente, Jesus pode restaurar a sua vida. E só Ele tem o poder. Não adianta você frequentar uma igreja e não ter vida com Deus, não ter comunhão com o Espírito Santo, não ter intimidade com o Pai Celestial. Para que você seja viva, literalmente viva, você precisa ter comunhão com o Pai. Religiosidade não trará vida a você. Cumprimentos de doutrinas, não pode isso, não pode aquilo, não trará vida a você. O que trará vida a você é você ter intimidade com o Pai, comunhão com o Espírito Santo de Deus. Por isso a nossa meditação está sobre o livro de Isaías, no capítulo 25, do verso 1 ao 12. Leia essa passagem. Leia também o livro de Oséias capítulo 4 e Oséias capítulo 5. Jesus hoje vem nos corrigir, vem nos alertar. Saia da morte para a vida, em nome de Jesus. Amém? Quero que você medite, pense sobre isso, medite nisso e viva essa oportunidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor Deus te abençoe e abençoe a tua família em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.